João capítulo 4, verso 43, para quem não sabe, está nos visitando hoje, ou para quem é membro da igreja, sabe, mas se esqueceu, nós estamos pregando expositivamente no Evangelho de João, tá bom? E hoje nós veremos a passagem da cura de um moço, filho de um oficial do rei Herodes Antipas. E João, o discípulo amado, autor do Evangelho de João, que eu sugeri que fosse leitura de vocês para o ano em curso, né, leitura e meditação, né, registrou esse episódio. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Eu vou lendo e já vou fazendo a exposição dos versículos, tá? Então, partiu dali. Dali da onde? Como já faz tempo que a gente não prega em João, né? Nós tivemos alguns domingos sem expor o Evangelho de João. Esse dali é nada mais, nada menos do que Samaria. Jesus passou por Samaria, converteu o coração da mulher, que foi uma missionária e que falou de Jesus para os homens da cidade, e os homens da cidade foram conhecer Jesus, o Messias, que antes era um judeu, depois se transformou num profeta e aí no próprio Messias. Vocês devem estar lembrados da mensagem, né? O pomar de Cristo, né? As 4 maçãs, né? Salvação, inclusão, adoração e revelação. Né? Então, passado 2 dias, depois desses episódios acontecerem em Samaria, partiu dali para a Galiléia. Jesus estava a caminho da Galiléia, norte da Palestina. Ele passou por Samaria, porque ele tinha um encontro marcado com essa mulher. Deus havia marcado o encontro de Jesus com a mulher samaritana, como assim o fez também no caso de Zaqueu. Né? Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Aqui, provavelmente, o que João está dizendo é que quando ele esteve em Jerusalém, né, ele não foi bem recebido, porque Jesus é da região da Judéia, que inclui 2 cidades importantes, ou pelo menos a cidade importante de Jerusalém. Ele nasceu em Belém da Judéia, e ele não foi bem recebido em Jerusalém. Então, o profeta não tem honra em sua própria terra, ele voltou para a Galiléia. Ele desenvolveu grande parte do seu ministério na Galiléia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum. Versículo seguinte: assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, era a Páscoa. Então, muitos galileus haviam descido para Jerusalém para participar da Páscoa, e viram muitas coisas que Jesus fez e falou. E quando eles souberam que esse Jesus havia voltado para a Galiléia, eles todos afluíram para encontrar Jesus. Versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia. E aqui João informa o que aconteceu antes em Caná da Galiléia. Aconteceu, vamos dizer assim, o milagre que deu início ao ministério terreno de Jesus, conforme João, que foi a transformação da água, H2O, em vinho, que é uma transformação radical. Você pegar lá o que é a composição química da água, né, e a composição química do vinho, você vai ver que foi um milagre extraordinário, revelando poder sobre a natureza. Transformar água em vinho. E não foi qualquer vinho, não foi o coração de boi, que às vezes a gente toma por aí, não. É sangue de boi, você toma, né, pelo visto. Eu me lembro do sangue de boi, que era o vinho predileto do meu sogro. E eu e o meu cunhado não gostávamos muito. Lá vinha o seu Azor, meu querido Azor, saudoso Azor, meu sogro, todo final de ano, com aquele sorriso daqui até aqui, com o sangue de boi embrulhado. Né? Então, é o sangue de boi. O vinho que Jesus fez foi aí um vinho de primeira. Né? Vocês lembram que até o mestre Sala disse, poxa vida, normalmente se serve
o melhor vinho no começo da festa, depois que o paladar está amortecido, se serve o de pior espécie. Você fez o contrário, você reservou o melhor para o final da festa, porque o que Jesus faz é melhor que qualquer outra coisa. E se você tiver esse relacionamento pífio, medíocre, que nós tivemos em 2025 com Jesus, nós não teremos dele o melhor. É preciso nos aproximarmos mais dele, crermos mais nele, pensarmos mais nele, buscá-lo em oração, amá-lo e divulgar Jesus para as pessoas, para que nós tenhamos vinho gostoso na vida da gente, né? Então, Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. De Caná da Galileia, segundo as minhas leituras, de Caná da Galileia havia uma distância de 30 quilômetros até a cidade aí de Cafarnaum, onde eu disse já anteriormente que Jesus desenvolveu grande parte do seu ministério em Cafarnaum. E esse, segundo as minhas leituras também, pesquisas, esse oficial do rei, o rei aqui é Herodes Antipas, da dinastia dos Herodes, né? Tendo ouvido dizer esse homem, esse oficial, que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Veja, meus irmãos, o homem andou 30 quilômetros, porque ele ouviu falar que aquele homem que fez e pregou maravilhas em Jerusalém estava em Caná da Galileia. Ele foi até lá para pedir por seu filho, né? Que os pais não fazem pelos filhos, fala a verdade. Eu me lembro da minha mãezinha. Mãezinha era uma galinha que mantinha os seus pintainhos debaixo das asas. Ah, se alguém tocasse em um dos quatro, ela virava de galinha a leoa. Era uma mulher forte, minha mãe era uma italiana brava. Eu me lembro, eu era muito pobre. Não é para você chorar, tá? Não é para você chorar, eu não quero... Não vai chorar, tá bom? Mas eu era muito pobre. Eu me lembro que eu estudava no grupo escolar. Ninguém aqui sabe o que é grupo escolar, isso é das antigas. Eu ouvi aqui alguém dizer, eu sei que você sabe. Também você é velho que nem eu, não é? Eu me lembro que, no começo das aulas, a professora levava a lista de materiais. E aí você tinha que levar o material para a escola. Sabe, as mães faziam as capas, a gente comprava aqueles plásticos para... Primeiro ano não se usava tinta, não se usava caneta tinteiro, acho que nem existia Bic. Eu me lembro que quando eu passei do primeiro e segundo ano, Beth, eu fiquei esperando o primeiro dia de aula do ano, porque meu pai iria fazer comigo, e de fato fez o que fez com meu irmão. Ele me chamou e disse assim, Maurinho, vem cá, e me deu uma Parker 51 a tinteiro. Quem sabe do que eu estou falando? A senhora sabe? Sabe, Eunice? Me roubaram essa Parker 51 quando eu fui professor numa faculdade, aos alunos. Mas eu me lembro que no grupo escolar a gente tinha que levar o material logo na segunda semana de aula. Caderno de caligrafia, lápis de cor, todas aquelas coisas que os pais hoje pegam metade ou mais do que o 13º para comprar para os seus filhos, né? Eu me lembro que eu levei para minha mãe. Minha mãe falou, Maurinho, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu falei, vamos lá na Coap falar com o seu Toninho. Por que todo dono de mercearia tem que se chamar Toninho, né? E nós fomos lá. Aí minha mãe chegou, eu estava do lado dela. Ela falou, seu Toninho, aqui está a lista de materiais do Mauro. O senhor poderia me vender e em 30 dias eu pago o senhor? O que a mãe não faz pelos filhos, Tati.
Ele virou para minha mãe e disse assim: Dona Yolanda, isso aqui não é banco. Eu não financio, eu não vendo fiado. A minha mãe insistiu: por favor, ele tem que apresentar isso a semana que vem, lá na escola. Então, ele vai ter dificuldades. Não, Dona Yolanda, eu já disse que não vendemos fiado. E olha que nós conhecíamos o seu Toninho há muito tempo. Ele sabia que mulher honesta era minha mãe. Aí ele disse: não vendemos. Jamais me esquecerei, Catherine, da minha mãe virando as costas e saindo da Coap. Eu do lado dela, ela segurou minha mão e eu vi as lágrimas caírem. Jamais me esqueci desse dia e do seu Toninho. Eu nutri uma aversão àquele homem, sem precedente durante muito tempo. O que os pais não são capazes de fazer pelos seus filhos. Você que é filho, honre seu pai, honre sua mãe. Você não sabe do que é que eles são capazes de fazer para te manter. E esse homem viajou 30 quilômetros, porque ele havia ouvido falar da fama de Jesus, e ele queria que Jesus curasse seu filho. Tendo ouvido dizer, verso 47, que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja, o homem está pedindo que Jesus cure seu filho, e Jesus diz uma outra coisa para ele. Jesus disse: espera aí, você está esperando algum sinal para crer em mim? Jesus está tocando bem fundo na situação ali. Ele está indo bem a fundo, bem no fundo da questão. O que está em jogo aqui é a fé. Se eu não fizer esse milagre para o seu filho, você não vai crer? É isso que você está dizendo? Se você não ver sinais, você não vai crer? Aliás, sempre quiseram ver sinais em Jesus. Aliás, se você assistir Matrix, você vai ver que havia um pedido de um sinal, porque o Keanu Reeves era o Messias. Se você assistir, por exemplo, aquele seriado de dois filmes, são 2 filmes, Dunes, você vai ver que o personagem principal, ele é o Messias. E pediriam para que ele desse sinais. A história popular, as artes, elas mimetizam o que está na Bíblia. É isso aqui. Vocês querem ver sinais para crer? É interessante que no Dunes ele mostrou o sinal. Ele bebeu a água, morreu e ressuscitou. E o meu Cristo morreu e ressuscitou, aleluia! Está passando, como eu disse de manhã, na frente do cemitério dos protestantes da Avenida da Consolação, e uma coisa saltou à minha mente enquanto eu dizia para o meu neto: sabe por que se chama cemitério dos protestantes? Porque os católicos não deixavam nem negro, nem judeu e nem protestante serem sepultados no cemitério deles. Então aí os protestantes ganharam aquela parte lá, ou compraram, não sei, e criaram o cemitério dos protestantes, onde inclusive Ashbel Green Simon está sepultado. Mas alguma coisa saltou à minha cabeça naquela passagem lá. Sabe o que foi? Como será glorioso o dia da volta de Jesus? Quantos se erguerão daqueles túmulos para a glória eterna? Ressuscitarão como seu Senhor morreu e ressuscitou. E Jesus, uma vez discutindo com os judeus, ele disse: o único sinal vos será dado, o sinal de Jonas. Por quê? Jonas ficou 3 dias no ventre de um animal e depois foi cuspido na praia. Jesus ficou detido na morte por 3 dias, vamos dizer assim, né? Sexta, sábado, domingo. Ele ressuscitou na madrugada do domingo. Esse é o sinal maior de todos os semeions, maior de todos os sinais, Beth. Se vierem falar para você de espiritismo, de muçulmanismo, você pode simplesmente dizer: mas o túmulo do meu Senhor está vazio, aleluia. O túmulo dele está vazio. Se você for ao túmulo lá em Meca, se não me engano, não sei se é Meca ou Medina, que são as 2 cidades mais adoradas pelo muçulmano, tem lá o túmulo, tem os ossinhos dele.
Mas em Jerusalém há 2 túmulos que dizem ser o túmulo de Jesus, e os 2 estão... Eu quero ouvir um aleluia presbiteriano depois, tá? Mas os 2 túmulos estão vazios. É assim, viu, Edmar? É assim que o presbiteriano fala aleluia. Glória a Deus. O túmulo está vazio, ele está vivo, ele está aqui. Está aqui nessa mesa que ele ministrará daqui a pouco. Se você não vir milagre, você não vai crer. Se você não ver sinais, prodígios. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial, que os pais não fazem pelos seus filhos. Senhor, desce, antes que meu filho morra. A minha sogra dizia assim, sepultar os pais é natural, mas sepultar os filhos não. Eu espero não passar por essa experiência. Alguns aqui já passaram, sabem muito bem do que eu estou falando. Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus responde, teu filho vive. Oh, que palavra maravilhosa. Teu filho está vivo. Me mandaram esses dias aí um vídeo de um pastor muito amigo meu lá dos Estados Unidos, e ele começa o sermão dele dizendo assim, este será o melhor ano de nossas vidas. Não deu para... Aí cortaram, não deu para ouvir mais nada do sermão. Eu fiquei, no que é que isso deu? Né? Porque isso é uma máxima bem ruim, né? Eu queria que esse fosse o melhor ano da minha vida. Mas tem que estar preparado para o que vem aí. E muito bem preparado, principalmente espiritualmente. E aqui eu vejo, né, que Jesus disse, vai, teu filho vive. Só que há uma diferença entre o que Jesus disse do que o pastor disse no começo do seu sermão. Aqui é Jesus falando. E sua palavra é essencialmente pura, verdadeira e poderosa. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, Magda. Ele creu. Agora já não é mais uma questão só de ver para crer. É de crer para ver. Esse é o Jesus que habitou entre nós e que habita, não da mesma forma como habitou nessa ocasião, mas ele habita entre nós. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho, o quê? Oh, você já pensou que notícia boa é essa? Você está com um filho pela hora da morte, e de repente o filho está curado. O coração desse homem deve ter se enchido de júbilo, mas veja mais. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu nele. Mas o texto disse que ele tinha crido na palavra de Jesus, tanto é que ele foi embora para casa. Mas agora o que está adicionado aí? Creu nele, creu ele e toda a sua casa. Meus irmãos, é bom a gente não esquecer que nosso Deus tem que ser o Deus da nossa família. O nosso Salvador tem que ser o Salvador da família. Como eu me angustio quando eu vejo na minha família adolescentes que não querem saber de Deus. A gente se reúne para tocar e cantar. Estamos cantando, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E a gente olha no rosto de alguns sobrinhos e algumas sobrinhas, eles viajando. Como é bom quando a gente reúne a família e a família toda canta.
A minha vizinha lá um dia disse para mim, como que é o nome dela mesmo, Ângela? Carmen. Pastor, eu adoro quando sua família se reúne e eu os ouço cantando. Aí quase que dá vontade de dizer, alguns, né? Porque alguns ainda não creem o suficientemente para soltar dos lábios o mais puro louvor, porque só canta quem crê de verdade. Teu filho vive e creu nele, toda a sua casa. A minha oração é que nesse ano todos os lares aqui sejam amplamente alcançados por Cristo Jesus como Salvador e Senhor. O Brasil só tem uma solução, e essa solução não vem da filosofia, não vem da ideologia, nada. Essas coisas são paliativas. O Brasil só tem um jeito: que os crentes sejam crentes de verdade e que nossas famílias sejam alcançadas por Cristo. O pai pode ter muitas conquistas na vida, profissional, social, mas se ele perder um filho para o mundo, e o filho morrer e ir para o inferno, nenhuma dessas conquistas aqui na terra valeu a pena. Não valeu. Esse menininho aí precisa de Jesus mesmo, Carla. Precisa do exemplo de vocês dois, do amor cristão de vocês dois. Precisa ver Jesus em vocês. Não tem jeito. Eu posso fazer uma assertiva, eu não vou fazer assim a assertiva, esse será o melhor ano da tua vida, mas eu vou dizer, tua casa precisa de Jesus, e o único jeito para a tua casa é Jesus. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Porque o primeiro sinal foi a transformação da água. Vamos então tirar aqui algumas aplicações práticas. Por que é que você procura Jesus? Por que é que você vai até Caná da Galileia? O que é que tem te trazido à igreja? O que é que você quer de Jesus? Eu quero dizer para você, que você deveria dizer, eu não quero mais nada, porque Ele já me deu tudo, a salvação. Eu posso repetir como Paulo, quer eu viva, quer eu morra, eu faço isso para Jesus, para Ele. Minha vida lhe pertence. Porque a gente vai entrando no mundo do profissionalismo, vai ganhando nosso dinheirinho, montando o nosso patrimônio, trazendo nossos filhos ao mundo, e a gente vai acabando por se esquecer da convivência maravilhosa com Jesus na nossa vida pessoal e dentro da nossa casa. Toda a família daquele homem creu. Você poderia dizer o mesmo da tua família? Toda a tua família crê? Muitos buscam Jesus por interesses físicos, materiais, né? Aliás, é o que mais temos no mundo hoje, né? Você vê aquela sessão Conta a Bênção, irmão, já viram? Conta a Bênção, irmão. Que horror. Tem umas que são hilárias na internet. Umas dá vontade de rir até cair no chão, outras dá vontade de chorar. Não vou nem citar uma que eu me lembro muito bem aqui, mas depois eu posso contar para você no seu ouvidinho. Quais são as razões que você busca Jesus? Por que é que você é aluno da escola dominical? Por que é que você se auto-identifica como um crente? Por que é que você vem nos cultos à noite? Por que é que você canta no coral jovem, no coral proclamai? Por que é que está acontecendo isso na sua vida? Porque você se acostumou a ser um igrejeiro? Gosta de igreja? A maioria das suas amizades é a igreja. E mais, você gosta de frequentar a igreja porque você tem facilidade para manipular. Eu estou pensando em pessoas aqui, gente, quando eu falo. Porque eu sou profeta. Gente que frequenta a igreja só para aparecer e manipular os outros.
Tem gente aí que nunca deu um tostão de dízimo na igreja. Um tostão de oferta. É interessante, quando precisa do caixa da igreja, vem com uma volúpia, uma ânsia quase que incontrolável. Se seus interesses são esses, eles são mesquinhos, você ainda não conheceu Jesus, que esse homem aqui conheceu, que Zaqueu conheceu, que Nicodemos conheceu, que Natanael Bartolomeu conheceu, que Filipe conheceu, que André e Pedro conheceram. Não. O que é que te leva a Jesus? Segunda lição, a fé pode começar fraca, mas ela pode crescer. Começou fraca na história desse homem, mas ela cresceu. Começou de uma fé interesseira para uma fé suplicante, de uma fé suplicante para uma fé obediente, porque Jesus disse, meu amigo, se você não vê sinal, você não vai crer, vai lá. Teu filho está curado. Ele disse, mas Senhor, o senhor tem certeza? O senhor sabe o que o senhor está fazendo? 30 quilômetros. Será que deu tempo do milagre chegar lá? Não foi assaltado pelo meio do caminho? Vai. Ele foi. Até a fé salvadora, que é a mais importante. Mais importante. Aprendemos aqui que a palavra de Cristo não é limitada ao tempo e ao espaço. Jesus esteve em Caná da Galiléia e transformou água em... Ele se encontrou com Natanael porque Filipe o apresentou a Natanael. Ele se encontrou com Natanael e disse, eis um israelita em quem não há dolo. E ele foi convertido. Jesus se encontrou-se com Nicodemos e ele conheceu o Salvador. E segundo as minhas estimativas e a boa leitura, ele foi convertido. Jesus se encontrou com a mulher samaritana, mas esse homem, ele não encontrou com o filho desse homem. O filho está a 30 quilômetros. Mas Jesus lá precisa necessariamente de estar no lugar para fazer a sua obra? Não, sua palavra basta, é suficiente. Outra lição, a verdadeira fé produz obediência. Como nós somos desobedientes, meus irmãos? A gente canta a fé, né? A gente canta aquele hino 92, né? Mas a gente não coloca em prática, não, muito pouco. E como eu já disse, a fé genuína, cristã verdadeira, baseada na pessoa de Cristo Jesus. Essa fé, meus amados irmãos, essa fé transforma famílias. Meu sincero desejo é que no começo desse ano, você olhe mais para a sua família e ore mais por teu marido, por teus filhos, por tua esposa, por teus filhos, por teus sobrinhos, sobrinhas, netos, que agora eu estou na fase dos netos, né? Bom, daqui a pouco eu espero viver a fase dos bisnetos. Eu estou vendo aqui a Beth aqui toda cheia, aqui com o Natan aqui, né? Aos pés dela. Coisa linda. Que Deus abençoe você, meu prezado irmão, a você que está nos assistindo pelo YouTube, que essa mensagem que não é tão rebuscada, mas é simples, com a pessoa simples de Jesus, possa ser levada ao teu coração pelo Espírito Santo e a você que está presente e possa transformar as nossas vidas.